Hora de falar sobre política aqui no programa Cidade em Foco. Hoje nós vamos conhecer um pouco das propostas de Gisele Gobi. Ela que é candidata pelo PSD a prefeita do município de Paraíba do Sul. Gisele tem como candidato a vice-prefeito Francisco Gonçalves. Seja bem-vinda, Gisele, ao Cidade em Foco. Obrigada, Tatila, e parabenizar por essa iniciativa de abrir o espaço de vocês para que todos os candidatos de Paraíba do Sul possam apresentar as propostas que nós temos para Paraíba do Sul. E o nosso plano de governo, meu e do Gonçalves, ele foi construído a muitas mãos e eu tenho certeza que a gente vai ter oportunidade de, além de apresentar, falar sobre a construção desse plano. Obrigada pela oportunidade. Ok, seja bem-vinda. Antes da gente começar, obviamente, sobre os planos de governo, quero que você fale um pouco sobre você. Quem é Gisele Gobi? Qual a sua experiência na vida pública? Vamos lá, Gisele Gobi, eu tenho 56 anos, 36 anos de funcionalismo, desses 36 anos, 27 dedicados à administração pública. Mas antes de entrar na questão do currículo, eu vou falar quem é a pessoa, né? Eu sou mãe de 2 filhos, da Lígia e do Caio, né? Sou viúva, hoje eu tenho um namorado, sou viúva há quase 5 anos, eu tenho um namorado hoje. E sou da causa animal, além dos meus 2 filhos, Lígia e Caio, a gente tem 7 pets em casa, então eu também sou mãe e avó de pets. Sou moradora oriunda da Rangel Pestana, cresci brincando entre o rio e o morro. Sou uma sul-paraibana raiz, né? Porque eu tive a oportunidade de sair daqui, mas eu falo que minhas raízes foram fincadas aqui. Filha de José Gobi, a Dona Lilia, mais conhecida como Dona Lilia. E digo o seguinte, eu conheci o mundo lá fora, mas o meu mundo está aqui em Paraíba do Sul, né? Porque todas as oportunidades que eu tive de estar fora de Paraíba do Sul só serviram para fortalecer o meu vínculo com essa cidade. É aquela história, eu saí da aldeia Paraíba do Sul, mas a aldeia Paraíba do Sul não saiu de mim, e tudo que a gente aprendeu lá fora de bom, a gente quer trazer para Paraíba do Sul. Ok, Gisele, vamos falar agora sobre desenvolvimento local. Gostaria de saber qual a sua visão para o desenvolvimento econômico de Paraíba do Sul nos próximos 4 anos. Olha, Paraíba do Sul, a gente entende o desenvolvimento local de Paraíba do Sul com vários eixos. A gente entende esse desenvolvimento passando pelo turismo, pela geração de emprego e renda, pelo empreendedorismo, pelo esporte e pela cultura. Vamos falar um pouco do empreendedorismo. Paraíba do Sul tem em torno de 5.100 empresas. Desse total, 80% é composto por microempreendedores individuais e microempreendedores. Então, a questão do empreendedorismo, ela é muito forte na geração de emprego e renda na nossa cidade. E a gente tem programas de fortalecer e capacitar esses empreendedores que cresceram muito na época da pandemia. Eu faço parte de um clube de mulheres empreendedoras e na maior parte dos depoimentos, essas mulheres se tornaram empreendedoras na época da pandemia. Ficaram em casa, algumas perderam seu emprego e se descobriram ali empreendendo. Então, fortalecer o empreendedorismo, não só o feminino, mas como também o masculino e o jovem, é uma atividade que a gente quer fazer com muita força em Paraíba do Sul e capacitar essas pessoas. Porque às vezes a pessoa, ela é boa em fazer bolo, mas ela não consegue precificar bem esse bolo, ela não consegue saber da importância do marketing para ela vender esse bolo. Então, esse é um eixo importante. Na questão do turismo, Paraíba do Sul tem uma vocação natural, que é o que eu digo o seguinte, está colocado na prateleira, gente. E a gente precisa pegar esse produto e expor, e fazer o que a gente chama de marketing territorial, fazer a propaganda daquilo que a gente tem. E o que a gente tem para explorar na vocação de Paraíba do Sul? O turismo de bicicleta, a gente faz parte do líder Sebrae, a gente está trabalhando a questão do cicloturismo na nossa cidade. A gente quer transformar o Parque Salutares num bike park, e a gente tem a experiência que atrai muitos turistas e que geram emprego, que dormem nos hotéis, que almoçam nos restaurantes, que se alimentam nos bares, que frequentam os bares de Paraíba do Sul. E a Salutares não é só a questão do bike park. A Salutares passa também por explorar positivamente
todo o potencial que aquele parque tem. Não só das águas. Paraíba do Sul é a rainha das águas minerais. Será? A gente tem lá no pórtico de entrada da cidade a rainha das águas minerais, mas a gente não consegue mais ver essas águas. Então a gente tem que descobrir um novo potencial turístico para a cidade, que pode ser através da bicicleta. Tem uma outra coisa também que a gente quer explorar positivamente, que é o polo moveleiro de Paraíba do Sul. A gente tem mais de 100 pontos de produção de móveis em Paraíba, fora os antiquários. Então, a gente já começou a conversar com essas pessoas, reunindo essas pessoas, porque a gente acha móvel de Paraíba do Sul em vários lugares de fora. E quem ganha dinheiro é o intermediário e o vendedor final, e não quem está aqui produzindo. Ainda na questão do desenvolvimento local, claro que a gente passa pela indústria, né? E são 2 pontos que a gente foca na questão da indústria. Apoiar as indústrias que estão colocadas em Paraíba do Sul e que querem ampliar o seu parque. E eu não estou falando aqui de achismo. Eu conversei com várias pessoas da indústria de Paraíba do Sul que estão querendo ampliar, que já têm encomendas para 2025 e 2026. E o que elas precisam? Ampliar o seu espaço. Então, é apoiar essas pessoas, arrumando novos espaços para ela e também fazendo capacitação de mão de obra. Porque uma demanda muito grande dos empresários de Paraíba do Sul é não ter mão de obra qualificada para trabalhar nas empresas de acordo com o que eles precisam. Então, cabe ao poder público, na nossa opinião, capacitar essa mão de obra. Então, no eixo indústria, apoiar quem está aqui e tornar a Paraíba do Sul atrativa para novas empresas, investindo naquele parque industrial, né, que tem lá em Vieira Cortez. É uma história que se ouve há muito tempo e que, na verdade, falta só a infraestrutura de saneamento e iluminação, porque você não vai trazer no empresário se não der uma infraestrutura para ele, que é o Distrito Industrial de Vieira Cortez, e também tem um olhar especial para o Distrito Industrial da Barrinha, porque quando você faz a concessão de um terreno, é para aquele empresário gerar emprego. Então, a gente precisa ter um olhar, porque já tem empresário gerando emprego ali, mas a gente tem mais capacidade de geração de emprego e renda. Fora isso, o nosso turismo histórico e religioso, porque a gente tem, acabou de acontecer agora a festa de Matozinhos. Matozinhos tem um potencial não só para a festa no último final de semana de agosto, mas para outras atividades turísticas. E a gente tem a Igreja do Rosário, que está sendo reformada. A gente faz parte, gente, do nascimento do nosso país. Ali no Jardim Velho tinha o Retiro, que era o ponto de pesagem do Caminho Novo do Ouro. Então, é um grande potencial turístico a ser explorado, e para isso tudo a gente quer fazer circuitos turísticos que envolvem dormir em hotéis, que envolvem visitar cachaçarias, produtores de rapadura, produtores de queijo, vinícolas. A gente tem a primeira vinícola do estado do Rio, que está aqui há 14 anos. Se eu não me engano, hoje a gente já tem 7 produtores de vinho no nosso município, na nossa região são 33. Criar circuitos turísticos e, claro, fazer parceria com agências no Rio de Janeiro para que esses turistas que visitam a capital possam vir para a nossa cidade. Tem mais ações, mas a gente sabe que tem mais temas para falar aí. Ok, vamos falar agora sobre infraestrutura e mobilidade urbana. Quais são os seus planos para melhorar a infraestrutura urbana e mobilidade urbana em Paraíba do Sul? Como você pretende lidar com os desafios do transporte público, Gisele? Manutenção das vias urbanas. Vamos lá. Em termos de infraestrutura e mobilidade urbana, o primeiro tema que a gente vai falar é sobre transporte público, né? Que é algo que a população usuária reclama bastante, que é algo que começou no governo anterior e que era muito ruim, e agora ele está um pouco melhor, mas ainda não atendendo adequadamente a população que precisa do transporte público de Paraíba, que ainda tem irregularidade nos horários, que ainda dá defeito no meio do caminho. Então, o que a gente precisa é rever o contrato da empresa que é concessionária do transporte público e fazer valer todas as linhas que foram licitadas. A gente não conseguiu ter acesso na íntegra a esse contrato, mas informações de pessoas que participaram da licitação nos trouxeram o seguinte, que foram licitadas 25
ou 28 linhas, e que hoje não tem 18 linhas operando. Eu não estou falando de informações oficiais, porque, infelizmente, a gente entra no site da prefeitura e não consegue esses contratos. Algo que deveria ser de acesso público. Mas vamos olhar esse contrato e ver. São 25 linhas? Tem que rodar 25. E tem uma taxa de quebra que dentro desse contrato, que esses ônibus podem ter. A informação que a gente tem também de que a taxa de quebra desses ônibus está superior ao limite permitido pelo contrato. E se for assim, a gente tem que sentar com a empresa e falar: põe todas as linhas, diminui a taxa de quebra, senão você vai ser multado por isso. E claro, que o poder público também tem que fazer a sua parte, que a gente sabe que no transporte público hoje, se não tiver o subsídio do poder público, não consegue andar. E ainda falando de transporte público, a gente tem a questão do táxi, a gente tem a questão do mototáxi. A gente quer implementar em Paraíba do Sul o aplicativo Táxi PS e Moto PS, sem custo nenhum para os taxistas, nem para os mototaxistas. E esse aplicativo a gente já conseguiu ele gratuitamente através da Prefeitura do Rio, que desenvolveu esse aplicativo e que vai facilitar a conexão desses profissionais com a população usuária. Porque a gente que é de Paraíba, a gente tem um contato do taxista, tem um contato do moto. Mas se chega com um turista aqui, ele não tem esse contato. Outra coisa que a gente vai fazer também é o credenciamento desses profissionais para que eles possam prestar serviço para a prefeitura. A gente tem um número de carros alugados grandes, a gente quer reduzir esse número de carros alugados que são de fora e gerar emprego e renda também através da prestação de serviço por essas pessoas que estão em Paraíba do Sul. Outro problema grande de Paraíba do Sul é estacionamento. Está no nosso plano de governo colocar um modelo de estacionamento aonde vai haver, é tipo a Onda Azul de Fortaleza. A gente bebeu esse modelo no modelo de Fortaleza, que chama Onda Azul, aonde as pessoas baixam o aplicativo e elas no aplicativo elas vão botar ali quanto tempo elas vão ficar, mas só que em Paraíba a gente não vai fazer só por aplicativo. A gente vai fazer que a pessoa pode fazer isso pelo aplicativo, porque nem todo mundo ainda em Paraíba usa essa tecnologia. Então vai ter um modelo pelo aplicativo e vai ter um modelo onde a gente vai botar pessoas na rua vendendo esse ticket de estacionamento, só que vai ter carência. Porque a pessoa que quer ir no comércio vai só comprar um negócio na farmácia, vai só comprar alguma coisa no supermercado, ela não vai precisar pagar. Ela vai ter um tempo de carência de um estacionamento gratuito. Mas o que a gente não pode permitir são situações em que a pessoa vai trabalhar, deixa o seu carro estacionado e o comércio perde muito. Eu mesmo, várias vezes já fui no comércio comprar alguma coisa, mas desisti porque eu não tinha lugar para parar o meu carro, né? E nessa questão de infraestrutura também, a gente tem uma questão importante em Paraíba do Sul, que é a água, né? A gente tem mais uma concessão que também está dando muito problema em Paraíba do Sul, que é a conta de água. Não adianta a gente ter uma empresa que está prestando um serviço, não está faltando água, que em 2020 a gente tinha falta d'água. Hoje a gente não tem falta d'água. Mas a gente tem uma conta que as pessoas não estão conseguindo pagar. A gente tem uma conta onde em alguns lugares as pessoas estão pagando taxa de esgoto sem ter direito a esse serviço. Então, é sentar também com essa concessionária e rever esse contrato para que a nossa população não fique prejudicada nessa conta tão alta. Porque, às vezes, a pessoa não paga a conta d'água, vai lá e corta a conta d'água dela, mas ela tem que pagar R$300 para religar. Não dá para continuar. Não dá. Se eu não tenho dinheiro para pagar a conta d'água, eu não tenho como pagar R$300 para religar. E ainda na infraestrutura, a gente tem que fazer um plano de gerenciamento de risco, porque a gente não aguenta mais, todo ano, a população dos mesmos lugares de Paraíba do Sul, como exemplo, Liberdade, como exemplo, Favelinha, serem invadidas pela água sem um plano de gerenciamento de risco, aonde a gente pode prevenir danos. A gente não pode acabar com isso, mas a gente pode prevenir danos. Saúde e bem-estar, Gisele. Quais as medidas você pretende implementar para fortalecer o sistema de saúde em Paraíba do Sul? E como pretende garantir esse acesso igualitário aos serviços de saúde no município? Nas nossas andanças pela cidade, o que a gente mais tem ouvido falar, além da falta de emprego e da conta de água, é do sistema de saúde, que não está atendendo.
Demora para consulta, demora para agendamento do exame, e essa demora para consulta, ela está acontecendo na atenção básica, que é naquele posto perto de casa. E o que a gente pretende fazer? Fazer algo que a gente já fez em Paraíba do Sul, quando eu estava como secretária de saúde. Aliás, na hora que eu me apresentei, esqueci de falar que eu fui secretária de saúde em Paraíba do Sul, em outros municípios, né? E então, é fazer voltar o projeto que a gente chama de Cidade 100% Saúde. E no que consiste isso? Um posto de saúde em cada bairro, que já existe, em cada território esse posto já existe, mas o que se perdeu nesse caminho? As equipes completas, né? Que passa por médico todo dia, dentista, técnico de enfermagem, enfermeiro, agente comunitário de saúde e auxiliar de consultório dentário. A gente tem ouvido muita reclamação que o PSF não atende mais as pessoas como deveria. Então, hoje, assim, teve um bairro que eu fui que a pessoa falou, olha, eu preciso ir na sexta-feira para marcar consulta para a próxima semana. O PSF não tem esse modelo. O PSF não é um modelo de agendamento. Você pode até agendar, mas como rotina ele está ali para atender todo mundo. Então, é voltar esse modelo e garantir no PSF. A gente vai fazer a descentralização do agendamento de raio-x e ultrassom para que cada PSF possa agendar esses exames da sua população, manter os exames laboratoriais que estão sendo feitos no PSF hoje. A gente vai voltar ao programa Remédio em Casa para pacientes diabéticos e hipertensos cadastrados no nosso sistema. E, claro, que esse paciente vai receber o kit, mas a cada 3 meses ele tem que voltar para o acompanhamento médico. Mas para ele voltar, a gente tem que ter médico. E a gente está com reclamação direto de que não está tendo médico, de que não está tendo medicamento, de que não está tendo gás para fazer, trocar os curativos das pessoas. E o PSF é responsável por fazer o curativo. Então, eu tenho essa reclamação dos profissionais e também da população. E isso está sobrecarregando o Hospital de Paraíba do Sul, que deveria ficar responsável só pelo pronto-socorro, pela internação, pelas cirurgias e pelos partos. E na policlínica, é aumentar o número de especialidades médicas e aumentar o número de especialistas. E fazer um sistema que a gente fazia nessa época, que a gente chama de referência e contra-referência. A porta de entrada do sistema é o PSF. A pessoa que precisa de um otorrino, ele vai ser encaminhado para o otorrino, esse otorrino atende e manda de volta para o PSF. O que a gente percebe é que esse cuidado com as pessoas e as famílias foi se perdendo ao longo do tempo e a gente não tem mais um sistema organizado. A gente tem pessoas ping-pong novamente, porque a pessoa precisa de um ultrassom, ela anda daqui para casa amarela, para casa verde, para casa azul e demora o exame, perde o papel e a coisa não flui. Na época que a gente estava aqui, a gente tinha até um laboratório que produzia medicamento e que os medicamentos básicos não faltavam. E mais uma coisa, os agendamentos dos exames que a gente não faz em Paraíba do Sul estão sendo feitos em cidades muito longe. A gente vai trazer isso mais para perto, que a gente chama de PPI. Eu não sei se a gente vai falar da causa animal, eu acho que eu não sei se tem essa pauta, então eu vou incluir na saúde. A gente vai incluir a causa animal, que a gente tem um pronto-socorro 24 horas, a tabela PET para dar continuidade, que a gente vai criar para dar continuidade aos atendimentos dos PETs, e a gente vai trabalhar com a lógica dos 4 As, que é acolher, atender, abrigar e adotar, né? Estabelecer uma política para a causa animal em Paraíba do Sul que não existe. Eu sou da causa animal e hoje a causa animal em Paraíba do Sul ela está 99% na mão das pessoas. O que a gente tem hoje é castração. Ok, Gisele. Educação e juventude. Como você planeja elevar o nível da educação em Paraíba do Sul? Quais as políticas específicas que serão direcionadas para capacitar e incluir os jovens no mercado de trabalho e em atividades culturais e esportivas? Então, vamos lá. Infelizmente, o IDEB que saiu agora colocou Paraíba do Sul em números muito ruins, né? A gente não podia imaginar, a gente achou que fosse melhorar, mas os números foram muito ruins. Mas a gente que trabalha em educação, eu sou professora também, e eu estava trabalhando numa escola estadual, infelizmente, os alunos que a gente está recebendo da rede municipal até o 5º ano, a gente está recebendo alunos no 6º ano que não sabem ler. E isso é fruto da rede municipal. E o que a gente pretende fazer? Não valorizar o profissional. Não se faz educação com máquina. A gente faz educação com professores, com orientadores, com merendeiras. E assim, a gente fala com profissionais de educação que estão
relatando os casos de intimidação, de ameaça, de assédio. Então, valorizar essa gente é respeitar esses profissionais, garantir infraestrutura de trabalho, porque não pode uma merendeira dizer que não tem uma panela adequada para ela fazer a comida dos alunos. Não pode um professor dizer que a educação continuada, que a formação continuada que ele está recebendo não tem nada a ver com a realidade do trabalho dele. Então, essa valorização passa por a gente estabelecer uma política de formação continuada com base nas necessidades da realidade das escolas de Paraíba do Sul e com base no IDEB, tá? Uma educação continuada para os profissionais a partir de realidades da nossa cidade. E também a gente vai garantir para os professores que 1/3 do planejamento que eles têm direito está na lei. Esse 1/3 seja cumprido de forma híbrida. Uma parte eles vão cumprir aonde eles quiserem, no lugar de escolha deles, e uma outra parte eles vão cumprir na educação continuada, com um calendário que vai ser estabelecido previamente e a partir das necessidades da nossa realidade. Um outro ponto importante, nós temos 5 escolas de tempo integral, mas que não estão cumprindo o seu papel de escola de tempo integral. E uma delas, infelizmente, ficou entre as 3 piores do estado do Rio de Janeiro. E é uma escola que está numa área de vulnerabilidade social e econômica e que deveria ter um grande investimento do poder público para cuidar das nossas crianças e evitar que essas crianças, futuros jovens, entrem por um caminho torto. Então, essas escolas precisam funcionar adequadamente, com atividades do núcleo comum no horário adequado e no contraturno com uma série de outras atividades culturais, artísticas, esportiva, dança, balé, o que for de talento. E a gente quer fazer isso, por exemplo, vou dar um exemplo. Lá na Liberdade tem a escola Tim Lopes, que é uma escola de tempo integral. No contraturno, a gente vai ver quais são as atividades mais comuns do bairro Liberdade. É dança? É capoeira? É futebol? É tênis? Porque lá já teve uma quadra de tênis. Então, a gente vai pegar esses fazedores do território para que eles possam dar aula para aquelas crianças como forma delas terem outras atividades para isso. E na questão do jovem, a gente tem o apoio universitário, que já existe hoje como transporte, mas a gente quer dar esse apoio universitário através de um incentivo financeiro para que esse estudante possa escolher a melhor forma dele ir. Não só para o estudante universitário, mas para o estudante também do ensino técnico profissionalizante. E para a juventude também, a gente tem a Casa da Juventude, que a gente pretende criar, que é um espaço de acolhimento, de troca de informações, e dentro da casa a gente vai ter o programa Emprega Juventude, que é exatamente a capacitação desses jovens para serem inseridos no mercado de trabalho a partir das necessidades da nossa cidade. Porque hoje a gente vê um empresário dizendo que não tem mão de obra qualificada para trabalhar com ele e a gente vê uma galera precisando de emprego. Qual o papel do poder público? Conectar essas duas pontas. Entendi. Segurança pública, Gisele, para a gente encerrar. Como você pretende trabalhar em parceria com as forças de segurança para manter a tranquilidade na cidade e frear esse avanço da criminalidade que a gente já está vendo em cidades vizinhas? A segurança pública, ela é de maior responsabilidade do governo estadual, mas isso não exime o município da sua responsabilidade. Né? A segurança pública, ela é responsável da Polícia Militar, que é um órgão estadual de forma mais ostensiva, e a Polícia Civil, que é um órgão mais investigativo. E o que a gente tem? A gente tem a Guarda Civil Municipal, que pode entrar como apoio de forma suplementar. Vamos falar da Guarda. Para a Guarda, a gente quer seguir o plano de cargos e carreiras da Guarda Municipal de Paraíba do Sul e fazer valer o Estatuto Geral das Guardas, que é um estatuto nacional e que dá uma série de garantias para esses guardas e também necessidade de infraestrutura de trabalho. A gente vai implementar para a Guarda também o RAIS, o Regime Adicional de Serviço, que é um modelo do Estado do Rio de Janeiro, utilizado no Bombeiro, na Polícia Militar, na Polícia Civil. A gente quer implementar a Lei Municipal do Regime Adicional de Serviço para que a gente possa garantir. Porque o que os guardas municipais querem? Eles querem trabalhar. Mas, claro, que isso requer uma gratificação. Então, a gente vai criar um modelo de regime adicional de serviço para eles. Uma coisa
importante para a segurança é garantir a limpeza urbana, a iluminação adequada, e a gente tem um projeto que a gente chama de invasão positiva dos territórios. O que seria isso? A gente quer ocupar os territórios de maior vulnerabilidade, onde a gente tem maiores problemas, ocupar positivamente com políticas públicas, não é com polícia. Né? O Caio, meu falecido marido, ele falava que quando a polícia chega, todo o restante da cadeia do serviço público falhou. Mas como é que é ocupar? Ocupar as praças. As praças precisam ser lugares amistosos para a população. As praças precisam ter parque para os pais e mães poderem levarem seus filhos. Né? A gente viu, e aí sem querer, a gente viu uma praça no centro da cidade, aonde o parque foi tirado, aonde os quiosques foram tirados e aonde as mesas onde os idosos ficavam jogando e se divertindo foram tirados. Praça é lugar de gente. Então, a gente quer fazer ocupação positiva dos territórios com parque, com show, com dança, com atividades culturais e estimulando o empreendedorismo daquele território. E tendo escola de qualidade, tendo posto de saúde de qualidade. E esse modelo eu não inventei. Quando a gente estuda o modelo de Medellín, que tinha um alto índice de criminalidade, você vê que eles fizeram isso com a ocupação dos espaços públicos. E já está provado, não é algo da minha cabeça, é algo em evidência. Quando o poder público ocupa aquele espaço, a criminalidade não fica tão à vontade. A gente não está dizendo aqui que vai acabar com a criminalidade. A gente está dizendo que vai ocupar os territórios, principalmente aqueles onde a gente tem maiores problemas, com políticas públicas, e passa por iluminação, passa por limpeza, passa por lugares, por uma pavimentação adequada. Porque é aquela história da janela quebrada dos carros de Nova York. Quando o carro estava parado, todo mundo passava e não fazia nada. Um quebrou um vidro, o outro vem e quebra o outro vem e quebra o outro. Então, quando eu tenho um território que não está bem cuidado, todo mundo se sente muito à vontade para não cuidar desse território. Entendi. Gisele, para a gente finalizar, já deixando Quanto espaço tempo aberto, a gente já tem aí? Meia hora já. Já? Nossa já bateu, senhora, já eu tá falo batendo. demais. Para a gente finalizar a nossa entrevista, já com as suas considerações finais, o espaço aberto para você falar com a população sul-paraibana, gostaria de saber por que a população sul-paraibana deve confiar em você os próximos 4 anos frente ao Poder Executivo. Então, vamos lá. É com essa câmera que eu falo, é com essa câmera que eu tenho. 2 câmeras, a gente fica... Pessoal, essa candidatura minha e do Gonçalves, ela nasce de um desejo e de uma vontade de colocar à disposição de toda a população de Paraíba do Sul a nossa experiência. Gonçalves é um empresário que já gerou e gera muito emprego em Paraíba do Sul. Foi o cara que fundou a Rograne, foi o cara que, através da Rograne, estimulou muitas atividades esportivas, fez muitos projetos sociais. E é um cara que tem a vida organizada e que está doando o seu tempo para a população de Paraíba do Sul. E eu sou uma funcionária pública de 36 anos, com 27 anos de experiência em gestão pública, na área de saúde, na área de educação e em outras áreas. E a gente entende que a nossa cidade precisa de gestão. Precisa de gestão, a nossa cidade precisa ser acolhedora, a nossa cidade precisa ser desenvolvida, precisa ser preparada para atrair mais indústrias que vão beneficiar o nosso comércio. A gente precisa de uma cidade que também valorize e entenda a importância da zona rural como geradora de emprego e renda através das pessoas que estão lá plantando e através também do turismo. E a gente quer dizer para vocês o seguinte: nós estamos aqui colocando toda a nossa experiência, toda a nossa competência, todo o amor que a gente tem pela cidade. Eu sou nascida e criada aqui. Gonçalves escolheu Paraíba do Sul para ficar e há mais de 40 anos está aqui. E a gente é a única chapa 100% ficha limpa que está se colocando à disposição nesse pleito eleitoral em Paraíba do Sul. E a gente espera poder contar com o seu voto. O nosso plano de governo está disponível no Instagram, são lá 65 páginas
construídas através da escuta da população, da escuta de especialista, da escuta do funcionalismo público e da nossa experiência administrativa. E a gente espera contar com o seu voto em outubro, porque aqui a sua voz tem vez. Vote 55. Gisele Gobi e Gonçalves. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Gisele, pela sua participação. A gente agradece em nome de toda a equipe do Cidade em Foco. Obrigada a você que ficou aqui juntinho conosco também. Já aproveito para falar com você que está nos assistindo para compartilhar esse nosso bate-papo com a Gisele Gobi e também para seguir a gente nas nossas redes sociais, nosso Facebook, Cidade em Foco News, nosso canal no Instagram, @Cidade em Foco TV e nosso canal no YouTube, Cidade em Foco Podcast. A gente volta em breve. Tchau, tchau.